Felipe e o Anuar, eles estão perguntando assim, praticamente a mesma coisa. Se unificar a polícia seria uma boa saída para o caso? E o Felipe fala, ter uma polícia só ou manter a divisão PM e polícia civil? Tem alguma... E só um outro comentário que a Tati Lima faz, se a polícia estivesse ao lado da população e não dos traficantes, as coisas melhorariam muito. Como lidar assim com essa questão da polícia, essa às vezes disputa até interna, essas divisões assim? Tati, quais são os outros dois? Anuar e Felipe. Anuar e Felipe. Então, muito interessantes, porque vocês que estão assistindo, estão pensando, já estão um passo à nossa frente, né? Já estão trazendo justamente o próximo ponto da agenda. Exatamente. Eu acho que talvez a gente pudesse até, antes de responder, ouvir a própria Marina nesse exatamente. respeito. Porque... o vídeo da Marina já está no ponto para a gente assistir? Então vamos lá. A senhora disse que a proposta do candidato José Serra de fazer o Ministério da Segurança era um puxadinho, mas qual a sua proposta para a segurança? Quer dizer, a segurança não é tão importante que merece o Ministério? Eu diria que as pessoas elas conseguem criticar a questão do tamanho da máquina pública o tempo todo. Só que na hora que lhe é apresentado um problema, em lugar de ir na raiz do problema, o que pensa? Vamos inchar cada vez mais a máquina pública. É por isso que eu disse que é um puxadinho. Por que é um puxadinho? Porque o problema da segurança não é ter mais um ministério ou menos um ministério, certo? O problema da segurança é uma reforma da segurança pública. No Brasil, nós temos um processo quase que esquizofrênico da segurança pública, que você tem a Polícia Civil e a Polícia Militar. Cada uma dessas polícias, não é, elas acabam tendo uma ação que não se integra. Por quê? Porque elas não têm, como diz o Luiz Eduardo, que é a pessoa que está me ajudando na parte de segurança, aquilo que eles chamam de ciclo completo. Não é? Uma faz o policiamento fardado e a outra faz a investigação. Quando o correto é que cada uma tem um ciclo completo. Né? Quem faz, a Polícia Civil faz investigação, faz também o policiamento fardado e a Polícia Civil também faz investigação dos processos e também a parte de repressão. Nós temos que ter um olhar para a segurança pública na prevenção, temos que ter um olhar na repressão e com um forte olhar em inteligência, construindo essas políticas de ciclo completo para que a gente não tenha essa relação esquizofrênica. Sem essa mudança estrutural, o que vai acontecer? Vai acontecer o que temos no país inteiro. No estado de São Paulo, nós aumentamos drasticamente os problemas de violência, aumentou-se 70%. Segundo dados da própria Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, aumentou em 70% o número de estupro aqui no Estado de São Paulo, sem falar no aumento do latrocínio e de tantos outros casos de crime que tivemos no próprio Estado de São Paulo. Logo, não é criar mais um ministério, uma secretaria, um puxadinho. É uma reforma da segurança pública no Brasil, senão a gente vai está canalizando recursos públicos para algo cuja base é que está deteriorada. Luiz, explica um pouco melhor para a gente, destrincha um pouco por que essa polarização entre duas polícias leva a todos os problemas que a gente tem hoje e como isso seria resolvido pela unificação. Por que seria resolvido pela unificação das polícias? Não seria resolvido pela unificação das polícias, mas um passo muito importante seria a unificação do ciclo de trabalho policial, que é muito diferente da unificação de polícia. Eu vou explicar. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda o seguinte: só a Marina está trazendo essa questão para o debate. Essa já é uma contribuição muito importante dela. Os outros candidatos passam por esse problema como se ele não existisse. As polícias são o que são, como se fosse parte da natureza do Brasil, como se elas não fossem produtos históricos construídos que podem ser transformados, como em tantos outros países. Nós herdamos esse modelo da ditadura e apesar do Brasil ter se redefinido, ter se reorganizado tão profundamente no processo de transição democrática, essa área de segurança pública, particularmente o modelo policial, permaneceu intangido, permaneceu quase que intocado. Claro que houve avanços, mudanças culturais, mudanças e práticas, a legislação mudou, mas o modelo é o mesmo. Por que esse modelo é completamente absurdo? A União praticamente não tem o que dizer.
do ponto de vista constitucional, ela não tem muitas responsabilidades. Tem a Polícia Federal, com 8, 9 mil pessoas, fazem suas investigações, tem responsabilidades muito superiores ao número de funcionários disponíveis. A Polícia Rodoviária Federal, que é tão importante, mas em geral tratada com muita negligência, e por aí ficamos. Basicamente, o mais é distribuir recursos, que se faz de uma forma muito criticável do meu ponto de vista. Mas o governo federal, portanto, basicamente lava as mãos e aparece como um grande apoiador, como um pai protetor, como um amigo no momento de crise. Aí demonstra sua solidariedade e passa recursos. A atitude não pode ser essa. O governo federal tem que estar participando como companheiro, lado a lado dos governos estaduais, construindo juntos a segurança pública e não ajudando eventualmente com uma prestação de solidariedade. São todos responsáveis. Esse problema tem que estar no colo do presidente ou da presidenta também. Os municípios, no nosso modelo, são tão importantes, os municípios, para as políticas públicas todas, eles são fundamentais. Os municípios não têm papel formalmente, legalmente, na Constituição. Eles têm papel na prática porque, felizmente, a população exigiu e muitos prefeitos têm dado grandes demonstrações de que o município pode dar uma grande contribuição, assim como as guardas civis municipais muitas vezes podem dar grandes contribuições. Mas, do ponto de vista da estrutura institucional, falta peso para a União, falta peso para os municípios e os estados são entregues a duas polícias que brigam entre si. Elas não existem de forma integrada e cooperativa. Elas brigam todo o tempo. Entre si têm culturas totalmente diferentes, cumprem papéis distintos e nessa rivalidade elas fazem tudo menos colaborar. O que é que nós entendemos? Nós e a torcida, eu ia dizer do Flamengo, mas aqui em homenagem aos 100 anos, a torcida do Corinthians, a torcida do meu Fluminense, a torcida do Flamengo. Todas as torcidas brasileiras já viram e já sabem. E 70% dos policiais brasileiros, segundo pesquisa que nós fizemos, mais os profissionais de segurança pública, 70% também concordam. Esse modelo policial é falido. Que modelo? Que divide o trabalho entre uma polícia militar que presta o serviço ostensivo preventivo uniformizado nas ruas e o trabalho judiciário e investigativo da Polícia Civil. Trata-se, então, de promover uma mudança profunda constitucional e redefinir todo o marco institucional. E nós precisamos de um outro modelo policial em que o ciclo seja completo. Isso significa necessariamente que as polícias se unifiquem? Seria um desastre. Nós temos muitos problemas de corrupção, brutalidade, disfuncionalidade nas polícias, que são já imensas. Se nós as somássemos, as reuníssemos, nós íamos criar um monstro mais difícil ainda. Até para valorizar os policiais, como disse o Zé Marcelo também, para que eles sejam valorizados profissionalmente, recebam salários realmente dignos e se transformem em profissionais que mereçam todo o nosso respeito e que sejam efetivamente sempre capazes de desenvolver plenamente a sua competência. Até para isso, nós precisamos desse modelo integrado. Como é que o modelo integrado pode funcionar? Há duas soluções. Ou um modelo municipalista e regionalista, do tipo polícias metropolitanas, polícias municipais nos grandes municípios, polícias regionais, mas todas elas cumprindo o ciclo completo, renovadas com controle externo efetivo, com controle interno para valer, com formação adequada e com uma estrutura organizacional adequada ao mundo contemporâneo, com plasticidade, com agilidade, para uma gestão preventiva, orientada para o conhecimento dos problemas, para a avaliação das práticas, etc. Então, ou um sistema municipalista e regionalista, ou um sistema definido por tipos criminais. Então, as polícias municipais, por exemplo, tratariam dos crimes de pequeno potencial ofensivo, outras polícias de âmbito estadual tratariam de problemas médios e do crime organizado trataria, por exemplo, a Polícia Civil, uma terceira polícia, mas cada uma que tratasse de uma modalidade criminosa trataria de todo o ciclo do trabalho policial. São dois caminhos que Marina encaminharia, discutiria e encaminharia para o Congresso Nacional para as mudanças necessárias. Vamos distribuir um pouco a palavra aqui. Vamos destrinchar um pouquinho mais como funciona hoje, né? A Polícia Militar e a Polícia Civil. Você pode ajudar a gente com isso? Vamos lá. Acho que o Luiz já expôs. Quer dizer, a gente tem em cada estado brasileiro, por força da Constituição, a Constituição estabelece que além da Polícia Federal, das Polícias Federais, Federal, Rodoviária Federal, o senhor prevê uma Polícia Ferroviária, mas ela não está instalada, não atua muito, cada estado terá que ter uma Polícia Civil e uma Polícia Militar. Né?
A polícia militar é a polícia que a gente vê uniformizada nas ruas, no dia a dia, que ela é mais visível para nós cotidianamente, né? E faz o trabalho de patrulhamento, de policiamento ostensivo, portanto, preventivo na medida em que, ao distribuir-se pelas ruas, ela deve estar lá para evitar a ocorrência de crimes e, diante da ocorrência, responder ao que acontecer, intervir naquela situação. Né? Então, isso é o essencial do trabalho da polícia militar. A polícia civil, a polícia judiciária investigativa, então ela vai receber essa ocorrência, que foi identificado, porque um cidadão levou até ela, ou porque um policial militar que interviu numa situação levou até ela, né? E ao fazer isso ela vai instaurar um inquérito e vai iniciar o processo de investigação criminal, que pode vir a resultar num processo, aí a gente vai para o sistema de justiça. Né? Então, dizendo assim, né, parece, quer dizer, corresponde a um ciclo de trabalho, quer dizer, né, você tem papéis divididos e tal. Né? O problema é que isso funcionaria bem se essas instituições dialogassem entre si, né, e caminhassem de maneira convergente, cumprissem esse script de maneira... Isso não acontece, primeiro, por tradições institucionais, né, elas têm planos de carreira, situações salariais distintas, culturas institucionais distintas, identidades distintas, então, antes de tudo, independente da sua função, elas disputam entre si por recursos públicos, por atenção, por posições de poder, etc. Quer dizer, a própria divisão as induz à competição, em face da autoridade maior no executivo, em face da população, em face do acesso a recursos, etc. Né? Segundo, porque há uma série de coisas do trabalho que, para que essa convergência pudesse dar, teriam que ser integradas. A gente começa, por exemplo, pela base de informações. Né? Para fazer bom policiamento, moderno, ágil, etc., como a gente escreveu, você precisa basicamente trabalhar com boa informação. Né? Senão você vai estar sempre correndo atrás do que está acontecendo, sem saber muito bem atrás do que está correndo. Né? Hoje você tem que dizer, a Polícia Civil tem as suas bases de informações que são geradas pelo seu trabalho, a Polícia Militar tem as suas, muito raramente elas dialogam e integram entre si. Né? Segundo, processos no dia a dia, quer dizer, eu tenho informação, eu vou planejar minhas ações e vou de maneira coordenada. Não, eu tenho essas prioridades, estou identificando aqui uma quadrilha, um crime que está crescendo, vamos responder. Quer dizer, tem que ter estratégias concertadas para isso e acompanhar isso de forma integrada. Vai cada minuto para um lado, de novo, você não tem condições de ter eficiência de produtividade. E assim por diante. Quer dizer, todo o funcionamento das instituições hoje é uma para um lado, uma para o outro, com raras e louváveis exceções em estados que tentaram, apesar, né, do gesto constitucional que obriga a ter as instituições policiais, promover a integração entre elas. Acho que a gente tem dois grandes problemas aí. Né? Há avanços, eles são localizados em alguns estados, né? E esses avanços eles respondem ao desejo do gestor de turno. Eles dependem de que o secretário de segurança, o chefe de polícia, o comandante, estejam dispostos a levar aquilo adiante. Não há uma institucionalidade para isso. Né? Então a chance de que aquilo permaneça ao longo do tempo, mesmo quando, apesar de tudo, se consegue, avança muito pequena. Né? Acho que a gente hoje, comparando com 10 anos atrás, por exemplo, no Brasil, tem a vantagem de poder dialogar usando, entre outras coisas, exemplos de avanços. Olha, aqui tem um exemplo de integração. Tal.